Se você quer ser feliz, não case. É possível uma pessoa ter muito sucesso, uma vez que sucesso tem muito a ver com alcançar coisas, alcançar metas, chegar onde se quer. Mas pode ser que essa pessoa chegue a essas metas e não seja feliz. Nessa metáfora, Churran fala assim, mas a hiperpositividade não é reconhecida como inimigo e você não tem como se defender dela. A hiperpositividade que faz: você pode, você consegue, deseje e alcance, você é demais, você é bacana, você é poderoso, poderosa, tudo que você sonhar vai se tornar realidade. Disso você não consegue se defender porque você considera que isso é positivo, isso é bacana, isso é genial. Quem fala isso pra mim que é o meu melhor, lê do engano. Quem fala isso pra você pode querer o melhor pra ele e não pra você. E aí a pessoa confunde o prazer com felicidade, que é outra confusão muito difícil de ser desfeita se você não tiver um pensamento reflexivo. Ter prazer não é ser feliz. Bem-vindo, pessoal! Hoje é um dia muito especial, um dia que a gente consegue concretizar um projeto que nasceu uns 8 anos atrás, onde eu tive a ideia de juntar profissionais de relevância na odontologia, pessoas que me inspiraram de alguma forma, que serviram de inspiração durante toda a construção da minha carreira. E aqui a gente construiu, então, o GugaCast, um momento de bate-papo, onde a gente vai ter, inicialmente, 6 episódios na primeira temporada, que a temática principal vai ser dentistas que inspiram. Então, a gente vai trazer referências que me inspiraram, que trouxeram contribuições durante a minha carreira. E a gente montou essa série, onde a gente vai trazer aqui, no primeiro episódio, uma pessoa bem especial. E de todos os convidados, ele é o único que não é dentista, mas que foi muito importante, se a gente colocar uma cronologia, por exemplo, ele foi muito importante num momento bem que eu estava passando pelo mestrado, então foi importante para destravar algumas travas que eu tinha. E ele me ensinou muita coisa, eu consegui aprender muita coisa com ele, ele conseguiu mudar muita coisa em mim. Tá? A gente vai bater um papo sobre um tema bem importante de carreira odontológica. No nosso podcast, a ideia é que a gente traga essas referências, como eu falei, e vai perguntar a eles qual foi o trajeto que levou eles até o ponto de destaque. Então, sempre eu vou trazer dentistas que se destacaram de alguma forma na odontologia atual. Quais erros eles cometeram? Porque muita gente diz assim, a melhor forma de aprender é errando. Eu discordo. Para mim, a melhor forma de aprender é aprendendo com o erro de outras pessoas, porque você consegue encurtar caminhos, você consegue seguir adiante com menos trabalho, menos sofrido. A gente vai ver também dicas de como é que está a odontologia atual para eles, o que vocês podem fazer para evoluir na carreira. Então, para quem é esse podcast? É para estudantes de odonto ou dentistas que querem evoluir na carreira, que querem se inspirar em outros profissionais que já estão bem-sucedidos, já estão no seu limiar, que, na verdade, eles, de repente, já, hoje em dia, acertam mais do que erram, ou, de repente, os acertos são mais efetivos do que os erros. Porque errar, ninguém vai deixar de errar. Faz parte do ser humano, faz parte do nosso dia a dia. Para esse primeiro episódio, a gente vai falar sobre sucesso ou ser feliz. Ter sucesso ou ser feliz? Essa é uma pergunta que fica aí já no ar para vocês entenderem. E eu trouxe aqui para conversar com a gente o brilhante Cal Mascarenhas. É uma pessoa que foi referência na minha formação. Eu vou ler um pouquinho quem é o Cal Mascarenhas, que a gente vai conversar aqui. Cal é baiano, ele é de Salvador, filósofo e palestrante muito requisitado para temas como desenvolvimento, comportamento humano. Ele é criador de conteúdos digitais, ele é consultor de empresas e mentor de habilidades em falar em público. E esse foi uma das melhorias que ele me ajudou. No mestrado, por exemplo, eu sempre me escondia ali, eu era o último a levantar a mão para fazer um seminário. E essa mudança aconteceu depois que eu comecei a conviver com ele. Na verdade, a ter um curso com ele há 16 anos atrás, aproximadamente. E ele é autor de livro, tem um livro intitulado Mudando para Melhor, pela editora Bestseller. Ele foi convidado, nada mais nada menos, pelo TED Digital, onde ele pôde fazer uma palestra com o nome Reiniciar a Mente, olha só, e essa palestra tem nada mais, nada menos do que 3 milhões de visualizações no YouTube. Então, eu estou com um fera aqui que vai contribuir muito para a nossa inspiração na carreira, como ele contribuiu comigo. E eu tenho o prazer, a honra e a felicidade de, depois de alguns anos, poder bater um papo e tirar dúvidas minhas. E o melhor de tudo, além de tirar minhas dúvidas, poder contribuir, poder compartilhar
esse conhecimento, um pouco dessa mente brilhante aqui com vocês, tá? Antes de começar a falar com o Cal, e aqui a gente está com o Cal Mascarenhas, antes de falar diretamente com ele, eu vou citar algumas frases que durante a minha carreira, durante o meu dia a dia, eu tenho aplicado, eu tenho feito, e muitas dessas frases, e muitos disso eu atribuo a esse momento que eu passei aproximadamente 1 ano e meio com cursos, fiz alguns cursos que ele ministrava presencialmente aqui em Salvador, há uns 16, 17 anos atrás, tá? Uma das frases é: você não é capaz de mudar ninguém. Ora, Guga, você terminou de falar que ele mudou a sua vida, que ele foi responsável pela mudança, e agora você está dizendo que ninguém é capaz de mudar ninguém? A gente vai conversar com ele daqui a pouco. Tenho certeza, na hora que eu estava falando, que eu vi ele se mexendo na cadeira ali, eu sabia que eu estava instigando ali, futucando ali. Aprendi também que é muito mais efetivo agir do que ficar se lamentando. Aprendi também algumas fábulas, ele sempre abria os momentos dos encontros com a gente com algumas fábulas, algumas me marcaram muito e eu uso hoje essas fábulas, algumas delas. Tem uma do Guardião do Portal de uma Nova Cidade, por exemplo, que eu acho fantástico. Tem uma do Rei e o Sábio, onde o rei tinha uma doença que ia morrer cedo, então tinha uma forma de comunicar isso, e fantástico também, foi uma mudança de chave. Tem a da Raposa e do Coelho, que fala sobre profissão, tem muito a ver com a gente, e se a gente der muita sorte, dentro desse período aqui que a gente vai começar a falar, a gente consegue abordar algum desses itens. Aprendi sobre autoestima, se alguém consegue, eu também posso conseguir. Aprendi sobre mindset, sobre hábitos, e eu ouvi uma frase, essa eu quero falar fechado aqui. Eu ouvi uma frase do Cal Mascarenhas e eu queria deixar essa frase aqui no ar para ele complementar durante a nossa conversa. Ele falou assim uma vez: se você quer ser feliz, não case. Isso mesmo. Se você quer ser feliz, não case. Eu hoje tenho 13 anos de casado, 15 anos, né? Eu tenho 15 anos de casado, eita, essa aí foi pauleira. Tenho 15 anos de casado, mas tá bem aqui atrás. Me olhou assim, 13, 15 anos de casado, 23 anos de convivência. E tô falando que eu aprendi essa frase, e foi importante eu ter aprendido essa frase com ele. O complemento, obviamente, é muito mais importante. Então, tenho aqui com vocês, Cal Mascarenhas, e a gente vai falar sobre ter sucesso ou ser feliz. E aí, Cal, é possível ter as duas coisas? Bora conversar um pouquinho. Que maravilha poder estar com você, Guga, poder conversar com seu público, poder trocar ideias filosóficas. Quer dizer, a gente está pensando junto, então as minhas ideias nunca estão prontas, nunca estão fechadas. Minhas crenças, nesse tempo todo, você tocou nesse ponto que nós fomos mais próximos fisicamente lá atrás, por conta do curso que você fez comigo, e dali para cá o Cal mudou muito. Então, o mergulho na filosofia, o mergulho na psicologia foram decisivos para que eu me tornasse o Cal de hoje. Então, quando você me traz algumas dessas afirmações lá do passado, hoje eu faço contextualizações a respeito delas. Como é o Cal nesse contexto de hoje, pensando sobre essas frases? Então, a gente pode voltar a elas depois, conversando com mais tranquilidade a respeito do que elas representam. Porque nós não somos seres fechados, e isso me faz o pensamento voltar lá para Heráclito, o filósofo pré-socrático, que dizia que nenhum ser humano mergulha o pé no mesmo rio 2 vezes. Porque, primeiro, as águas já vão ser outras na segunda vez, o contexto muda, a situação muda, e segundo, porque o dono do pé não é mais o mesmo, a pessoa já mudou. Então, eu mudei, e pensar sobre vida, pensar sobre sucesso, pensar sobre felicidade também mudaram na minha mente. E hoje, ter sucesso e ser feliz me parecem duas realidades bem distintas. O Cal do passado talvez pensasse que elas estivessem muito conectadas, mas hoje eu penso para você e digo para você: é possível uma pessoa ter muito sucesso, uma vez que sucesso tem muito a ver com alcançar coisas, alcançar metas, chegar onde se quer. Mas pode ser que essa pessoa chegue a essas metas e não seja feliz. A mesma coisa é possível ser feliz sem ter sucesso, sem ter tanto sucesso. Algumas pessoas têm muitos planos, muitos sonhos, muitos objetivos, mas não os atingiram, mas são felizes desde já. Elas não traçaram a ideia de que só podem ser felizes quando chegarem a determinados resultados. Elas podem ser felizes no durante,
na estrada. Então, é possível ter sucesso e não ser feliz? Sim. É possível ser feliz sem ter tanto sucesso? Sim. E as duas coisas também podem estar juntas, que talvez seja o que mais nos interessa. Termos sucesso e sermos felizes, né? É verdade. Fantástico. Antes de continuar, na verdade, antes de continuar, eu vou fazer o nosso tempo aqui para a gente conseguir acompanhar todo esse conhecimento nessa faixa de tempo aqui. E vamos continuar aqui nosso papo. Interessantíssimo. Eu assisti esses dias na Netflix um documentário, eu acho que vale a pena, e tem a ver com um pouco do que você falou aí, de tentar um equilíbrio entre as duas coisas, que é um documentário sobre pessoas que vivem mais de 100 anos. O segredo das zonas azuis. As zonas azuis são zonas na Terra, né? Isso. No planeta Terra, que tem maior número de pessoas centenárias. E engraçado que algumas coisas daqueles que são recorrentes ali, elas falam do equilíbrio, né? Então são pessoas que têm o amor muito vivo dentro de si, são pessoas que vivem em comunidade, são pessoas que têm espiritualidade avançada, né? São pessoas que sorriem muito. Então, assim, fala um pouquinho desse equilíbrio aí, de como é que a gente consegue equilibrar tudo isso. Vem de lá. Quando você fala a respeito de para quem é esse podcast, para quem a gente está conversando, e você lembra do trabalho de um profissional em odontologia, eu me lembro do quanto pessoas, não só na odontologia, mas em todas as áreas do trabalho com saúde humana, estão sofrendo com esse tipo de incapacidade de criar o equilíbrio. Então, eu gosto de dizer que as pessoas, de uma maneira muito simplista, elas têm a flor da vida, onde há 5 pétalas. Então, existe a pétala dos nossos objetivos relacionados com profissão, carreira, dinheiro, patrimônio. Vamos chamar de pétala 1, não que elas estejam em ordem de importância. A segunda pétala, uma pétala relacionada com relacionamentos, amor, relacionamentos, vida social. Então, primeiro, tem a coisa do lado profissional, grana, que nos faz estar no mundo físico, mundo material. Segundo, a questão material, a segunda pétala, não é mais material, desculpa. A segunda pétala tem a ver com as relações humanas, né? Convivência, amor, vida social, familiar, etc. A terceira pétala, uma pétala que tem a ver com espiritualidade, como você fala, mas é uma espiritualidade laica. Não é obrigatório que espiritualidade esteja vinculado com religiosidade. Perfeito. É possível que uma pessoa seja muito espiritualizada sem que ela esteja vinculada a uma ideia de religiosidade. E o contrário também pode acontecer. Algumas pessoas muito fechadas em sua confissão de fé e que não têm espiritualidade, não têm o senso do quem mais. Dentro do meu pensamento, a espiritualidade tem a ver com o senso do quem mais. E quando você fala sobre as zonas azuis, aquelas pessoas naquelas localidades especificamente são pessoas que pensam muito no coletivo, na convivência, em quem mais está comigo. E esse quem mais pode se agigantar além do que é ser gente, além do que é ser humano, pode se agigantar para planeta, meio ambiente, animais, vida em comunidade de um modo mais abrangente. Terceira pétala, espiritualidade. Quarta pétala, a nossa capacidade de mergulhar naquilo que é desenvolvimento do ser. E é curioso que alguém pode perguntar assim, vem cá, desenvolvimento do ser não teria a ver com a primeira pétala, a pétala da profissão? Não, obrigatoriamente. Vamos imaginar que você, Guga, diga assim, olha, para minha vida dar certo, eu quero ler toda a obra do Tolkien, eu quero ler todos os livros sobre Game of Thrones. Outra pessoa diz, eu quero aprender a dançar tango. Isso não tem nada a ver com profissão, mas isso tem a ver com você gostar mais de si mesmo ao adquirir aquela habilidade. Outra pessoa vai dizer, eu quero aprender jardinagem. Cara, mas você é médico. Cara, mas você é dentista. Que diabo você quer fazer com jardinagem? Não, é para mim. É o meu senso de gostar de mim mesmo quando eu tiver aquilo realizado na minha vida. Então, essa quarta pétala tem a ver com o seu olhar sobre quem é você como um você que se desenvolve, um você que cresce, independentemente de qualquer outra coisa. E a quinta pétala, lazer, descanso e aventura. Muita gente esquece que isso existe. Muita gente está
tão ansioso para ter uma felicidade vinculada com sucesso, por exemplo, sucesso profissional, que esquece a dimensão da Netflix, sabe? Que esquece a dimensão da brincadeira, do lúdico, da diversão, do ter a possibilidade de sorrir, de brincar, de ser alguém que desenvolve em si momentos de alegria. Então, essa área da vida, que é muito esquecida, ela merece ser mais considerada. Por outro lado, pensando bem, é possível que uma pessoa tenha essa área muito desenvolvida, queira uma vida só do lúdico, da diversão, do prazer, e esquece das outras. Ou seja, não existe uma pétala que possa ser vista como a mais importante na vida. Nessa flor da vida, nós precisamos observar o que o contexto está nos pedindo agora. O que neste momento da minha vida exige um pouco mais de foco, exige um pouco mais de olhar de quem eu sou. E aí a gente vai podendo equilibrar as coisas. Eu penso muito que as zonas azuis, as zonas onde as pessoas conseguem uma longevidade notável, são zonas em que as pessoas conseguem olhar as 5 pétalas da flor da vida. Fantástico, a gente precisa do equilíbrio realmente e eu tenho essa percepção. Eu tenho um esporte, eu faço mountain bike, quem me acompanha aí termina Bacana. Vendo alguma coisa. Eu tenho um hobby, na verdade, nem todo mundo conhece, mas já foram repórteres, inclusive lá em casa, filmar e tudo. Eu tenho um hobby que é o seguinte: eu gosto de ensinar sempre gostei assim, de compartilhar, de ensinar e gosto muito de desafios. Eu crio jandaias, que são legalizadas pelo IBAMA. Então, pessoal, quem tiver inspiração em criar aves, sempre busquem criadores que são legalizados, lógico. E eu treino os bichinhos. Então, assim, eu gosto de... a Bira, né? Uma das principais que eu tenho lá, eu solto, abro a gaiola, chamo Bira, vamos passear. Ela entra na caixinha de passeio, eu levo. A gente vai para o campo aberto, ela faz voo livre e volta. Então, assim, isso não é fácil. É um desafio, mas é um hobby, é algo que como você falou, né, que traz à mente ali, naquele momento, algo que vá no futuro, de repente, seja algo que eu vou querer fazer todo dia e tal. Mas confesso que, assim, para mim é uma lição ter você aqui falando com a gente e eu consegui absorver um pouquinho e tornar isso mais claro na minha mente e buscar mais o equilíbrio. E eu sugiro para vocês, pessoal, eu já peguei aqui meu caderninho, comecei a anotar. Sugiro que vocês peguem. Se não anotou ainda, volta lá no vídeo, pega as 5 pétalas, vão anotando, porque tenho certeza que vai ser muito importante. As anotações e pela frente, com certeza vão vir muito mais insights, assim, imperdíveis. Meu caderno já está aqui a postos. E esse equilíbrio é o que realmente, assim, faz toda a diferença na nossa vida, né? Não faz sentido a gente só trabalhar e não seguir e não tentar o equilíbrio do amor, do hobby, da convivência em sociedade. E pensando nisso, Cal, eu tenho visto ali realmente a busca assim, por um super-humano, vamos dizer assim, por uma pessoa que tem que cumprir as metas, que tem que executar, que tem que conseguir se posicionar bem. Vejo nas redes sociais dentistas que falam assim, poxa, eu tenho que postar antes e depois, eu tenho que ter o resultado, E às vezes esquece justamente isso. O antes e depois é o quê? O início e o fim. Mas o que é que aconteceu ali? E outra, eu tenho, sei lá, 20 anos, formei em 2003, então 20 anos de formado ali, e muitas pessoas veem a gente como inspiração, mas esquece de olhar o Instagram lá no início. Volta lá para o início, lá ver como é que eu falava em público, como é que eu me comunicava. Já na tentativa de acertar, eu não apaguei nenhum dos vídeos. Alguns a gente apagou, mas a maioria assim, dos iniciais estão lá. Então, assim, são evoluções. Então, assim, se espelha lá embaixo, vem trazendo, vem evoluindo juntos. Mas essa busca incessante pelo super-humano realmente é preocupante. A gente tem visto muito de repente, assim, uma pressão muito pressão grande. Própria, né? Você termina vendo na sociedade muitas vezes a frustração de alguns dentistas que deixam a profissão porque, poxa, eu não consigo ser igual a ele e tal, e pronto. Muito pelo contrário, a gente está aqui para inspirar, a gente quer que todo mundo cresça junto, por isso a gente está trazendo esse bate-papo aqui com pessoas como você, Cal. Né? Você aponta um caminho que eu acho que alguns dentistas com os quais eu converso, com quem eu tenho mais aproximação, falam o quanto que eles se sentem empurrados pela vida para sempre conseguirem mais. E isso pode não ser deles. Isso pode ser pura e simplesmente um desejo do externo. Uma coisa que eu não sei se foi da sua época lá no curso,
Mas eu costumo dizer para as pessoas, desista dos seus sonhos. E o povo enlouquece. Porque como é que pode esse cara essa falar não foi da minha sobre... época, não. Com certeza eu teria notado essa. Esse cara vir para cá falando para eu desistir dos meus sonhos, quando o contrário é exatamente o oposto. Nunca desista dos seus sonhos. E aí eu preciso contextualizar, eu preciso dizer o que isso significa. O desista dos seus sonhos merece um pós. E o pós é, quando esses sonhos nunca foram seus, em muitos casos você tem sonhos que foram dos seus programadores, seus pais, a propaganda, pessoas de influência na sua vida, até mesmo religiosos, pessoas que são parentes, seus pares, seus amigos, pares, cônjuge, etc. Uma ideia de publicidade que empurra você a ter sonhos que nunca foram seus. Então, desista dos seus sonhos quando você descobre que eles nunca foram seus. Segundo, desista dos seus sonhos quando você descobre que os seus sonhos de hoje não são os mesmos de você ontem. Aquele Cal lá do passado, aquele Guga do passado, tinha sonhos que não são os que acontecem agora. Então, por que você vai colocar na sua mente que você precisa concretizar coisas, chegar a determinadas metas e objetivos, quando elas foram de um eu que não existe mais, que não tem mais nada a ver com você hoje? Então, eu penso muito sobre isso, o quanto o Cal lá de trás queria coisas que o Cal de hoje não quer. E aí, ter sucesso significa você se concentrar naquilo que é importante para você hoje, ou você realizar os sonhos de uma pessoa que não mais existe e que pensou em realidades que hoje não fazem mais parte da sua vida. Aí você realiza coisas, investe tempo, dinheiro, energia, e de repente diz assim, poxa, tive sucesso, cheguei a um objetivo, mas espera aí, para quem? Tá vazio ainda, né? Tá vazio, não tem mais sentido. Então eu penso assim, são sonhos. Sabe aquele sonho de padaria que tem um açúcar em cima, sim. Mas que não é de hoje? Ele é velho, sabe? Tá ali na vitrinezinha da padaria com a mosquinha passeando em cima. Alguns sonhos já estão rançosos, alguns sonhos já não tem mais nada a ver com você, alguns sonhos nunca foram seus, alguns sonhos são pressões, é o resultado de pressões sociais e de uma coisa que o Byung-Chul Han, no seu livro Sociedade do Cansaço, vai nos alertar, a hiperpositividade. Então, nós temos uma profusão, uma chuva de informações do tipo consiga, você pode, se você deseja, você tem direito, e isso é uma confusão terrível. Profissionais que estão aqui nos assistindo, lembrem que ter desejo não é a mesma coisa que ter direito. Às vezes a gente deseja e esse desejo não tem nada a ver com aquilo nem que é possível se obter, porque a conjuntura social não permite, e nem esse desejo tem a ver com você. Esse desejo pode ser um desejo de fora e não um desejo de dentro. Uma criança pode se iludir em relação a ter desejo e ter direito. Você oferece 2 pirulitos e diz para uma criança, escolha um, ela até, eu quero os 2. E aí você diz, não, eu pedi para você escolher um. Não, eu quero os 2. Ou seja, a criança tem direito de ter essa confusão entre direito e desejo. Mas nós que já mergulhamos no mundo do pensamento crítico, da vida adulta, sabemos que nem sempre aquilo que você deseja é aquilo que você vai obter. E por isso lidar com frustração é tão importante. E por isso questionar os sonhos que nós temos é tão importante. E por isso que hiperpositividade é tão preocupante para profissionais, sobretudo na área de saúde. Sabe o que eu tenho visto, Cal, dentro do que você falou aí? Tá faltando um pouco de tempo consigo mesmo. Então, assim, uma falta de respeito próprio, vamos dizer. A gente trabalha, chega em casa, tá aqui, ó, no celular o tempo todo. Então, aquilo tá consumindo. A gente tá pensando o tempo todo, tá respondendo mensagem, tá olhando o Instagram, tá vendo, poxa, o colega tá fazendo assim, o outro tá fazendo assado, o outro é desse jeito, eu não sou, se frustra, se como é que eu posso dizer? Não se respeita, né? Não tem o desenvolvimento do carinho próprio. Tá o tempo todo ali, o que você falou do sonho, né? Tá faltando tempo pra gente pensar na gente mesmo. Isso eu digo por mim também, assim, você tá falando... Confesso que estava nos arrepios internos aqui. E é isso que muitas vezes acontece. Falta o tempo da gente fazer um restart da nossa mente. Falar, poxa, será que meus sonhos que eu tinha, que eu estou buscando, que eu desejo, realmente são os sonhos meus, né? Que eu quero ainda? São reais, né?
Veja uma coisa interessante, Fantástico. Guga. No livro que eu citei, essa metáfora não é minha, obviamente, está nesse livro do Byung-Chul Han. Chul Han, ele... Tudo bem eu citar livros, né? Claro, no seu podcast, sim, perfeito. porque são livros que construíram minha vida e meu pensamento hoje. A Sociedade do Cansaço, é crucial para mim. Ele faz uma metáfora que para mim é muito rica. Ele diz o seguinte: você vê um lobo e você está na floresta, e este ser selvagem rapidamente é identificada como uma ameaça para você. Um lobo está ali, salivando, olhando para você com olhos vermelhos, doido para te atacar. Você vai imaginar imediatamente: esse lobo é uma ameaça. Por isso você vai fugir, ou você vai, sei lá, atingi-lo com um dardo de tranquilizante. Você vai fazer alguma coisa, porque ele é identificado como perigo. Um rato é menor do que um lobo, mas você pode identificá-lo como um perigo pelas doenças que ele pode trazer, pelas dificuldades que ele pode trazer para sua casa. Então você vai fazer algo para capturar esse rato, para expulsar esse rato, para fazer algo que te defenda desse animal. Uma barata pode ser. Uma barata? Tem gente que olhou ali. Você vai. Então, uma barata você vai identificar como um perigo, um monstro. Eu já precisei paralisar uma barata pelo telefone, cara, uma vez, mas depois eu conto essa história. Muito bom. Eu trabalho com cura de fobia, então já tive pessoas com uma fobia de barata terríveis. Então, você identifica esse ser, mesmo pequeno, uma barata, uma mosca, seja lá o que for, como um ser que pode, um pernilongo, pode trazer para você algum perigo. Um vírus, você identifica, por menor que ele seja, pela sua invisibilidade, mas você sabe que ele é um inimigo e ele pode ser letal, pode ser fatal para a sua vida. Então você vai se vacinar contra ele, você vai fazer alguma coisa para se proteger, você vai usar máscaras, você vai fazer tudo que você pode para se proteger dele. Nessa metáfora, Chul Han fala assim: mas a hiperpositividade não é reconhecida como inimigo e você não tem como se defender dela. A hiperpositividade que faz: você pode, você consegue, deseje e alcance, você é demais, você é bacana, você é poderoso, poderosa, tudo que você sonhar vai se tornar realidade. Disso você não consegue se defender porque você considera que isso é positivo, isso é bacana, isso é genial. Quem fala isso para mim que é o meu melhor, lê do engano. Quem fala isso para você pode querer o melhor para ele e não para você. Porque você consome essa ideia dessa pessoa e você esquece que você próprio está desgastando as suas energias, a sua vida para alcançar alguma coisa que pode fugir do seu pensamento crítico, que já não tem mais nada a ver com você. Então, nessa metáfora, o Chul Han nos alerta para a ideia de que o cansaço, em virtude da hiperpositividade, não é amigo de uma felicidade sustentável. Você não consegue sustentar uma felicidade na vida se você for alguém que está com essa hiperpositividade crescendo dentro de você. E aí ele faz uma outra comparação. Ela é como uma espécie de gordura que o seu organismo não reconhece como sendo nociva, inimiga, e ela vai tomando conta de você até te sufocar. Como se fosse uma doença autoimune, por exemplo. Por exemplo. Ela cresce, 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 você não tem como se defender dela, porque você simplesmente não considera que ela é uma inimiga, e ela um dia te mata, ela um dia te sufoca. Então, a hiperpositividade que nos ilude e que está tão frequentemente vista nas redes sociais, a coisa do você consegue, do você pode, do tudo é possível, do até mesmo torne-se a sua melhor versão, merece nosso questionamento, merece nosso pensamento crítico, com certeza. Vou atualizar aqui minha lista de frases, então. Então, desista dos seus sonhos é uma possibilidade quando esses sonhos não têm mais nada a ver com você, ou quando eles são frutos de um desejo do mundo de fazer você se tornar viciado em apresentar resultados que nem sempre são os melhores para a sua vida. A hiperpositividade, repito, pode ser uma inimiga de uma felicidade sustentável. Incrível. Em relação, por exemplo, a essa ainda sobre o que a gente estava falando, dessa busca ali pela melhora e por tudo, mais, tipo, ser o super-humano e tudo, a gente vê que
uma coisa que é crucial para a gente, o maior, vamos dizer assim, o maior commodity, ou enfim, algo mais poderoso que a gente tem hoje é o nosso tempo, né? Eu estava inclusive assistindo também no final de semana um filme na Netflix. Filme, assim, eu achei simples, não é recomendação desse filme, mas faz a gente pensar. A temática é interessante. O filme em si parece Sessão da Tarde ali, né? Da nossa época. Mas a temática é interessante. Deixa eu lembrar o nome dele aqui. O Preço do Amanhã. É um filme que passa no futuro, né? No futuro próximo, onde não se usa cartão de crédito, não se usa dinheiro. Você paga as coisas com tempo. Você tem um contador de tempo no pulso, e aí aquele tempo vai reduzindo. E aí você vê as pessoas que de repente se programaram não tão bem, não conseguiram, o tempo todo correndo, e aí no filme tem um dos participantes que é dessas zonas, era dividido por zonas, da zona 1, que é a zona onde as pessoas têm pouco tempo disponível, e aí tá o tempo todo correndo, tal, ele consegue uma grana e vai para a zona 8, ou 6, 8, não lembro certo, que são zonas onde as pessoas estão mais tranquilas, tem mais tempo, tem décadas, enfim, disponíveis. E aí, logo ele é reconhecido. Pô, cara, você tá no lugar errado, você tá correndo, então você não é daqui, né? Quem é você e tal? E aí ele desenvolve o filme. A temática principal ali do que me chamou a atenção, que me fez até assistir o filme, foi a questão do tempo. E realmente hoje a gente fica com essa busca incessante e o tempo todo a gente tá ocupado e aí falta um tempo de qualidade para desenvolver uma relação com o seu filho, falta um tempo de qualidade para se desenvolver uma relação com sua mulher, com o seu marido, com o seu cônjuge em geral. E essa questão do tempo realmente é algo que a gente tem que pensar também, né? Sim. O que é que nós fazemos com esse tempo que nos foi dado e que, ao contrário do filme, eu sei a que filme você se refere, é muito interessante a reflexão filosófica que ele traz. Ao contrário do filme, nós não temos certeza sobre quanto tempo vamos estar aqui. Alguém que tenha no seu pulso o reloginho que lhe confere quanto tempo você 8 décadas de tempo, na nossa vida real a gente pode ter 8 minutos, a gente pode bater as botas daqui para lá, daqui para ali em 8 segundos. Lá ele! Mas o que eu quero dizer é que a qualidade do tempo que nós vivemos vai ser crucial em relação àquilo que de fato foi o sentido da nossa vida. Alguns filósofos como Aristóteles, eles vão pensar que você só tem condição de perceber o grande sentido da sua vida, o grande propósito, no último instante, que é o momento em que você olha para trás e diz, eu consegui. Mas até o último instante você não tem condição de saber qual foi o grande propósito da sua vida. É por isso que até mesmo pode, não digo que seja, mas pode ser falaciosa a ideia de que você já tem que ter em mente um propósito para a vida. Porque isso pode ser uma construção que vai acontecer ao longo do tempo. Guga hoje tem o papel de empresário, de odontólogo, de professor, tem um papel tem alguns papéis na vida, mas amanhã pode ser que você diga, você sabe que eu estou questionando isso, que alguns desses papéis não fazem mais sentido para mim? Assim como eu, dentro da minha própria construção de vida, eu tive papéis que hoje não mais me representam e eu não preciso mais interpretá-los. E a gente vai deixando esses papéis de lado, até mesmo por respeito ao nosso tempo. Tempo é vida, Guga. Perder tempo é perder vida. Ganhar tempo é ganhar vida. Então, se eu aproveito bem o meu tempo dentro daquilo que faz sentido para mim, ou dentro daquilo que eu jogo sentido em, porque, na verdade, o sentido pode não ser uma coisa que você já saiba. Você vai jogar o sentido. Aí sim, eu vou sentir que eu estou respeitando o meu tempo e eu estou respeitando a minha vida. A ideia de tempo ela é tão assim, valiosa, ela é tão preciosa, que eu fico me perguntando, podemos extrapolar a ideia desse tempo também para o outro? Ou seja, de que vale o meu sucesso se eu também estou roubando o tempo do outro? Se eu estou roubando vida do outro? De que vale o meu sucesso se aquilo que eu estou fazendo, em vez de levar algo, está arrancando? Então, quando eu vou fazer posts nas minhas redes sociais, no meu Instagram, eu sempre me pergunto assim, gente, eu estou querendo
jogar qualidade no tempo do outro, ou eu estou apenas Sugando. roubando o tempo dessa pessoa? Porque, brincando ou não, a gente pode perceber que as redes sociais, elas roubam o nosso tempo. Com certeza. Ou elas nos dão Também. uma qualidade de aproveitamento desse tempo. Depende da forma que você lida com isso. Não né? é? Então eu vejo algumas pessoas que estão ali só, sabe? Zapeando ali. Zapeando e aquele tempo de 20 minutos, 30 minutos, 1 hora se passou e a pessoa não se deu conta de que ela estava só perdendo tempo, ela não ganhou nada. Sabe aquela história de uma sociedade tão viciada em dopamina que ela precisa se satisfazer no instante, mas aquilo não fica, aquilo não está dentro, não é incorporado pela pessoa. E aí a pessoa confunde o prazer com felicidade, que é outra confusão muito difícil de ser desfeita se você não tiver um pensamento reflexivo. Ter prazer não é ser feliz. Ter prazer pode levar, em algumas circunstâncias, a alguma sensação próxima à felicidade. Mas ter prazer não é ser feliz. Eu gosto muito de acarajé. Não sei se você gosta. Gosto bastante também. E para quem Ontem não de conhece... noite, inclusive, eu estava comendo acarajé quando estava conversando sobre você lá. Foi comendo acarajé aqui. Comendo acarajé. Então, querida Maíra, você que está assistindo a gente, você pode ter uma coisa que, talvez, sendo baiano, eu usei o acarajé, mas pode ter uma outra coisa que você goste muito, como um bolo de chocolate. E essa metáfora quem usa é Mathieu Ricard, um cientista francês que abandonou tudo e foi para o Himalaia para se tornar um budista, né? um monge. E Mathieu Ricard é considerado hoje uma das pessoas mais felizes do mundo. E ele usa essa metáfora. Você corta uma fatia de bolo de chocolate e gosta, e aquilo te traz um prazer extremo naquele momento. Mas você até pode confundir aquele instante com um instante de felicidade, mas aquilo é um instante de prazer, de alegria, de degustar algo que você aprecia. A segunda fatia que você comer não será igual à primeira. Já é um pouco menos. A terceira um pouco menos. A quarta um pouco menos. E se você resolver comer o bolo inteiro, em vez de felicidade, você vai ter o contrário, provavelmente. Né? Então, em muitos instantes, confundir o tempo que você tem para apenas sentir prazer não te leva à felicidade. E é por isso que o tempo é tão importante. É por isso que Mathieu Ricard diz, use o seu tempo para coisas rasas, mas sobretudo para coisas profundas. O que pode ser profundidade na sua vida, joga energia na profundidade, porque o raso é muito fácil. O raso tem muito a ver com o ter sucesso, mas não tem a ver, obrigatoriamente, com ser feliz. Sensacional a questão, que é a ressignificação do tempo, né? A gente ouve muito falar assim, tempo é dinheiro. E agora você traz assim, tempo é vida. Perfeito, perfeito. Cara, não podia começar esse podcast, esse GugaCast, com uma pessoa mais inspiradora como você, Cal. Obrigado por estar aqui com a gente. E eu quero aprender uma outra coisa com você, também tem relação ao tempo, e aí uma coisa minha, que pode ser que outras pessoas tenham essa dificuldade também, que roubam um pouco do meu tempo. Eu já identifiquei isso, eu tento buscar, né, sempre identificar essas coisas. Eu não sei dizer não. Então, se eu recebo um convite para uma coisa, para outra, eu não sei negar, eu não sei dizer não, eu não sei... e às vezes eu faço coisas para outras pessoas e estou deixando de fazer coisas para mim ali e assim, e para mim e de forma que eu consiga ajudar mais pessoas de uma vez, mas assim, eu não sei dizer o não. Eu queria aprender, eu queria ouvir você, eu queria tentar ver seu ponto de vista sobre a forma certa, de repente, de dizer o não, se é que existe uma forma certa, ou uma forma plausível de dizer o não, uma forma confortável, e quando dizer o não, me fala aí. O mais gostoso, mais gostoso de um podcast é isso, é você me trazer reflexões que eu paro para pensar nesse momento, porque elas ainda não estão completamente maturadas dentro da minha mente. Bem-vindo ao clube, eu também tenho dificuldade de dizer não. Mas eu estou aprendendo, Guga, e talvez eu possa dividir com você algumas dicas falíveis. Eu gosto de chamar dicas falíveis, porque eu acho que na nossa realidade de sermos humanos não existem dicas infalíveis. Sim. Eu acho terrível quando a pessoa diz 5 dicas infalíveis para conseguir tal coisa. Eu digo, caramba, você é gente, você tem tudo que do pacote existe no pacote ser gente, então não existe infalibilidade no pacote
ser gente. Então, uma dica falível em relação a dizer não é primeiro começar a situar na minha vida quais são os meus sims necessários. Quais são os sims necessários para mim? Eu, por exemplo, hoje eu tenho alguns sims necessários para a minha vida que fazem com que eu, ao receber um convite, um chamado externo e que dificulta eu manter o meu sim necessário, eu já tenho uma condição de respirar fundo e dizer muito obrigado, não vou poder atender você. Então, meus sims necessários, o tempo para o meu sono, o tempo para minha leitura, o tempo para lazer, o tempo para as pessoas que eu amo, o tempo que tem a ver com o meu bem-estar, o tempo que eu quero ter de, sempre que possível, me deitar na cama ao lado da minha mãe, assistir uma televisão de mão dada com ela, ouvindo seu sorriso, ouvindo sua alegria. O tempo que eu quero para mim, os sims que eu me dou, não podem ser ameaçados pelos sims que eu estou querendo dar para o mundo. Esse é um ponto que me ajuda. E vem cá, esse sim que eu estou dando para o externo, ele está afetando os sims que eu me dou, os meus sims. A outra coisa interessante são os não que eu posso dar, os nãos que eu posso dar quando eu descubro que aquele chamado vai macular meus valores. Então, eu às vezes recebi alguns convites para determinadas realidades que eu disse um não assim, tranquilo, categórico, porque eu estava atento a aquilo ali está mexendo com o meu valor. Um exemplo, um instante em que eu fui convidado a fazer uma apresentação, uma palestra para um grupo de vendas. Eu não vou citar agora a instituição, não cabe, né? Mas aquele grupo de vendas, e a palestra seria bem remunerada, o cachê era alto, mas eu estaria falando para pessoas, ajudando essas pessoas a serem melhores vendedores de algo que eu acho que seria ruim para o mundo. Então eu disse um não respeitoso, mas categórico. Eu, por dinheiro nenhum, faria uma palestra para ajudar pessoas a venderem algo que vai fazer desse mundo um lugar pior. Então, alguns nãos têm muito a ver com isso. Eles mexem com seus sims pessoais, eles mexem com seus valores, e a outra coisa é você dizer simplesmente, não é porque eu não posso, é porque eu não quero. Neste momento eu não quero fazer isso, porque eu tenho outras coisas em mente, eu tenho outras buscas, eu tenho outros objetivos, e começar a pensar que você não é mal visto pelos nãos que você dá. Você não é uma pessoa ruim por dizer não. Às vezes você vai se tornar uma pessoa muito boa com os nãos que você dá. Se por acaso você que tem filhos, né, você observa um pedido de uma pessoa tão amada como um filho, uma filha, e você vai precisar dar um não, sabendo que esse não é o melhor para essa pessoa. Mesmo que momentaneamente ali está machucando, né? Você não é um pai ruim por causa disso. Pelo contrário, né? Você vai ser uma pessoa boa por causa disso. Na educação infantil isso é muito, crucial, muito complexo, né? A gente saber o limite daquele não ali, e assim, em relação a isso eu tenho trabalhado e até conseguido um pouco de dizer o não pensando que aquele é a melhor resposta. E eu tenho uma filha de 12 e um de 6. A de 12 eu já chego, o de 6 também eu faço, né? Numa outra forma, a de 12 eu já chego e já converso. Olha, filha, eu tô te dizendo não porque eu te amo por causa disso, daquilo. Explico as possíveis consequências e tal. Realmente é um desafio. Mas é um desafio, não é fácil. Não Às é vezes fácil. você sofre por dentro ali e tal. Não é fácil. E você trouxe a palavra complexo, eu acho isso fundamental para como a base do meu trabalho, tanto como terapeuta, como dentro da área do falar em público, sendo palestrante, é a filosofia. Eu questiono muito as pessoas que ainda pensam como no passado, que a filosofia chega para trazer felicidade. Às vezes não, a filosofia chega para trazer complexidade à vida, porque você passa a pensar muito mais a respeito das coisas. Então, um profissional na área de saúde, ao abraçar a filosofia,
Eu acho que a filosofia realmente deve estar na vida das pessoas, independentemente delas quererem ser filósofas ou não. Mas a filosofia, para mim, ela precisa estar na vida das crianças, na vida de qualquer profissional, em qualquer área, porque ela vai fazer você, em alguns momentos, até não ser feliz. Olha que coisa curiosa, né? Você vai trazer algo para a sua vida para não ser feliz? Como assim, Cal? Porque a filosofia pode trazer você de uma ingenuidade e de uma ignorância que são capazes de gerar uma felicidade que estaciona. Então, há pessoas que nunca pensam sobre felicidade ou sobre o sentido do sucesso que querem. Há pessoas que não filosofam e elas são muito felizes. Muito felizes. Elas estão na felicidade da ignorância e na felicidade da inocência, da ingenuidade. Aí vem a filosofia na vida dessas pessoas, que é algo que você está fazendo agora. Você está conversando comigo e filosofando e levando filosofia para dentistas e para outros profissionais de saúde. Eu acredito que o seu podcast vai ampliar horizontes na mente de outras pessoas que não apenas dentistas. Mas você está trazendo filosofia para a vida dessas pessoas. E às vezes a pessoa está muito feliz na ignorância, está muito feliz na inocência. E quando chega a filosofia, ela dá uma cutucada, assim como a terapia. Sim. Então, fazer terapia, eu que tenho 11 anos de terapia, e eu que ajudo pessoas terapeuticamente, eu gosto até de chamar que as minhas sessões não são propriamente sessões terapêuticas, mas são conversas transformacionais. Então, é como se eu estivesse ajudando a pessoa a refletir. Às vezes eu levo para essas pessoas incômodo. Às vezes, fazer perguntas filosóficas pode gerar muito mais algum incômodo, mas é um incômodo que gera transformação, do que aquela coisa que pode trazer para a pessoa um aprisionamento. Então, complexidade é muito importante. Pensamento complexo é algo muito importante. E essas conversas transformacionais, né, como você citou aqui, estão dentro daquela frase lá que eu falei, você não é capaz de mudar ninguém, né? A pessoa vai mudar, vai fazer essa mudança por si só, internamente, né? Perfeito. E eu acho que ainda continuo pensando desse modo. Você não vai mudar o outro, mas você pode contribuir despertando a mudança que pode surgir de dentro para fora. Então, a sua influência pode ajudar alguém a fazer mudanças. Isso, como a gente estava ontem de noite, como eu comentei, né? Estava comendo uma acarajé e a gente estava conversando com isso. Pô, Guga, você é outra pessoa, ela convive comigo, a gente convive há 23 anos, né? E o curso tem 16 anos, mais ou menos, 17 anos, porque tem, na verdade, 18 anos, porque tem 17 de casado que a gente tem. Então, o que acontece? Ela falou assim, Guga, você é outra pessoa depois do curso. E assim, você contribuiu muito, mesmo sem estar fazendo a mudança diretamente, mas você contribuiu para que eu visse outras coisas, para que eu transformasse daquela pessoa ali que fugia das palestras para essa pessoa que gosta de comunicar, gosta de compartilhar. Então, todas essas mudanças realmente foram muito importantes, assim, a forma de que eu consigo explicar para uma pessoa, de forma que eu me coloco no lugar da pessoa. Muitas vezes, por exemplo, que a gente vê que é importante na nossa profissão, o paciente chega lá para a gente e aí ele quer fazer um tratamento e você vê, poxa, se eu fizer, por exemplo, extrair todos os dentes ali, tem uns que dá para salvar, mas eu vou extrair todos porque vai ser mais rentável, vai ser mais rápido. Você às vezes não está sendo leal com ele e consigo mesmo, na verdade. E quando você pensa no outro como se estivesse pensando para você, e esse exercício eu costumo fazer, eu vou tecnicamente, aí chega o paciente e fala, doutor, entendi, tem 2, 3 opções, você me deu 3 opções, mas qual opção você faria? E aí eu saio da posição de profissional dentista e passo a ser para uma posição de uma pessoa que tem o conhecimento que um dentista tem, e me coloco na posição dela. Se fosse minha irmã, se fosse minha esposa, se fosse minha filha, o que é que eu faria? Seguiria por qual caminho? E dou minha opinião legítima nesse sentido. Bacana. E isso tem a ver com o amor à profissão, tem a ver com o amor, tem a ver com todo esse pensamento. Respeito ao outro. Respeito ao outro, respeito a si próprio também, né? A si mesmo, a profissão, a vida. Você é vitrine da sua carreira. Né? Então, além de você macular a sua carreira, você está maculando quem você é também, maculando a confiança que essa pessoa teve em procurar você. Exatamente. Veja essa coisa de ser feliz e ter sucesso a partir da própria ética da crença. Porque o que você fala
que leva você a ter esse respeito, tem a ver também com o seu universo de crenças. Mais uma vez eu digo, não estamos falando de obrigatoriamente religiosidade, estamos falando de espiritualidade. Quando eu penso no quem mais, quando eu penso no outro, eu estou entrando no campo da espiritualidade, que pode ser religioso ou não. Tem um texto que eu li de um filósofo chamado Peter Singer, em que ele fala sobre estudos antigos, um pouco mais apurados a respeito de uma ética da crença. E aí a gente vai trazer agora para ter sucesso e ser feliz, que é o foco do nosso papo aqui. E Singer fala a respeito de um armador, o dono de uma série de navios, uma frota, e ele era também construtor de navios, na Inglaterra, estamos falando do século XIX, em que ele reservou um navio para centenas de pessoas que iriam sair do Reino Unido e iam para fora, iam tentar a vida fora daquele país. Então ele alugou, vendeu as passagens numa viagem em que ele não estaria presente, ele não estaria no navio. E conseguiu muito rendimento com essa viagem. Aquele navio dele estava cheio, abarrotado de gente, mas ele sabia que o navio não tinha recebido digamos, uma atenção e um cuidado maior relacionado com segurança. Sim. Era um dos navios dele mais velhos, era um dos navios mais cheios de problema, mas ele não tinha cuidado disso. Mas aí, ele era um homem com uma crença otimista, positiva. Não, vai dar tudo certo. É engraçado como isso também entra naquele universo do isso é bom ou é ruim? Pois é, ser otimista demais, até ser otimista demais é ruim, né? Pois é. Será que ser otimista assim, deslavadamente, vai ser uma coisa sempre muito boa? Então ele era um homem muito otimista. Além disso, ele era um homem de muita fé. Então ele orou, como sempre fazia, e entregou a Deus a vida daquelas centenas de almas que iriam viajar num navio que ele estava colocando à disposição e que não tinha talvez a revisão necessária, a segurança necessária, etc. E o que aconteceu? Algumas dezenas de quilômetros depois, no meio do oceano, o navio naufraga e uma grande quantidade das pessoas morreu. Ele recebeu o seguro em relação àquele incidente, aquele acidente. Aquilo foi creditado a uma fatalidade e alguém pode perguntar, mas será que uma pessoa assim vai colocar a cabeça no travesseiro e vai dormir muito bem? Vai. Ele não acreditava que ele teve qualquer tipo de responsabilidade ou culpa em relação àquilo que aconteceu. O seu universo de crenças dizia para ele, eu pensei positivo, eu orei, então isso é uma coisa do mundo, do destino, de Deus. Era assim que tinha que acontecer. O que isso me faz pensar é que esse homem teve sucesso. Ele recebeu o dinheiro que ele precisava e aquilo conferiu a ele sucesso. Ele se tornou um homem feliz? Talvez ele nunca pare para pensar que ele foi negligente e que aquela negligência gerou o problema. E ele pode ter interferido muito negativamente no que significa uma felicidade do coletivo. Então, dentro do seu universo de crenças, dentro do universo de crenças das pessoas que estão nos ouvindo agora, que tal começar a pensar que ser feliz não tem somente a ver conosco, que ser feliz tem a ver com o mundo, com quem mais, com as outras pessoas, com o que é uma vida no coletivo. Ser feliz não é só meritocracia, que para mim foi um conceito que eu abracei e que nos últimos 10, 15 anos foi uma das minhas crenças tiradas ou ressignificadas. Então, nem sempre pessoas têm aquilo que merecem, nem sempre eu vou ter aquilo que mereço. Às vezes eu não mereço o que eu estou tendo. Às vezes eu estou gerando para outros coisas que os outros não merecem. Às vezes, parar para refletir sobre sucesso e felicidade tem a ver com parar para refletir em quem é o outro que eu atinjo quando faço o que faço ou quando deixo de fazer o que eu precisava fazer. Mais uma vez você está mexendo aqui com
né? A gente está conversando, está mexendo com um monte estimulando um monte de pontinhos ali de conceitos meus e por isso que você está aqui. Isso é fantástico mesmo. Eu acho assim, Cal, a gente precisa sempre fazer, como a gente estava falando, desse contexto de espiritualidade, de tudo, sempre fazer com amor, tudo. E eu costumo frequentar a igreja católica, mas com uma frequência muito espaçada, uma vez por mês. Minha mãe era muito católica, sempre levou pra gente pra missa desde pequeno. Meu pai é espírita, então eu não me considero estritamente católico, mas com a tendência mais com os conhecimentos católicos, mas eu gosto de conversar com Deus, sei que Ele está presente na minha vida o tempo todo, é nisso que eu acredito, nessa energia maior que eu acredito. E num desses dias, indo para a igreja, uns 15 dias talvez, o padre leu uma carta que eu quero ler para a gente aqui, para vocês, e que eu acho que tem a ver, eu acho que vai contribuir com o que a gente está pensando aqui, está falando, que diz assim, então foi a leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 8 ao 10. Irmãos, não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, pois quem ama o próximo está cumprindo a lei. Olha que interessante. De fato, os mandamentos, não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento se resume a um só. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aquela questão de se colocar no lugar do outro, né? Se fosse sua mãe, sua irmã, então pessoas que você realmente ama legitimamente. Então, o amor não faz nenhum mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. Então, se você ama, se você faz com amor, e isso eu tenho como uma premissa, assim, uma busca, pelo menos, né? Você não vai querer passar por cima do outro, você não vai querer o que é do outro. Eu lembro uma vez, não sei se foi numa palestra inicial, quando eu estava conhecendo, você fez contou alguma fábula, alguma parábola, enfim, que tinha uns diamantes e tal, e você pegava um diamante. Aí eu falei, cara, você me dá esse diamante? Aí você falou uma frase assim, não, esse é meu, vou te ajudar você a buscar o seu. E apontou assim para mim, tem 18 anos, sei lá, e me marcou até hoje, eu tenho isso na mente. E assim, pronto, vamos buscar o meu através do amor. E eu descobri uma coisa também, Cal, nesses 20 anos aí de formado, que a melhor forma de você prosperar, em sentido de prosperar com sucesso ou com felicidade, independente, e assim, talvez seja um ponto de convergência das duas coisas, é quando você, da mesma forma, se coloca no lugar do próximo, você ama o próximo, mas você faz o bem a alguém. Então, quando você faz o bem a alguém, aquilo vai voltar para você, o universo vai... A energia que você acredita, e eu acho que tem que acreditar em alguma energia, assim, a gente não está sozinho nesse mundo, esse é o meu ponto de vista. Então, a energia que você acredita vai se responsabilizar em fazer com que esse bem que você fez, de alguma forma, ele vai voltar ou agora, ou depois, ou em outro plano, enfim. Mas aquilo vai voltar para você. Então, bora falar um pouquinho de amor. Falar de amor, de relação... Muito legal, muito legal. Tem gente chorando aqui no estúdio. Vamos falar um pouquinho de amor, de relacionar amor, relação... Muito lindo isso. Relação com o seu companheiro, sua companheira. Porque eu acredito, assim, mais uma coisa também, que a decisão que o homem tem... O ser humano tem que ter, a maior decisão que o ser humano tem que ter na sua vida é de quem vai estar ao seu lado para cumprir os seus passos, porque vai interferir diretamente ali da sua forma de chegar aos seus objetivos, enfim, quer seja sucesso ou felicidade. Você trouxe o amor e um personagem muito importante na filosofia que dentro da religiosidade cristã sobretudo católica, né? Vai ser visto como alguém com uma fala religiosa, na filosofia é visto como alguém com uma fala filosófica, que é Agostinho, que nos trazia uma ideia de ame e faça qualquer coisa. Ou seja, se você ama, qualquer coisa que você fizer vai ser positiva, vai ser boa, vai ser... Porque o amor que você tem, se ele é legítimo, ele vai se mostrar nas suas obras. Então, ame e faça qualquer coisa. Então, é uma ideia bonita, não sei se ela é aplicável, porque a gente não vai saber nunca se o amor realmente é legítimo em todo mundo. Sim. Algumas pessoas dizem que amam e fazem coisas absurdas em nome do amor, né? Desse amor, desse suposto amor. Então, o amor, ele é uma instância humana muito, muito valiosa e muito importante.
E o que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão aqui, em termos também de ser feliz, de um ser humano ser feliz, é entender o amar o próximo, como muito sabiamente o padre, na preleção que você assistiu, na homilia, trouxe, é que essa extensão vai para o amar o distante. Sim. Eu tenho trazido para as pessoas, Perfeito. não ame só o próximo, ame o distante. Como assim? O que é isso, Cal? Ame o distante em pensamento, porque é fácil a gente amar quem pensa parecido. Ame o distante em forma de viver, porque você ama muito facilmente as pessoas que têm uma forma de viver parecida com a sua. Ame a pessoa que acredita em coisas nas quais você não acredita, porque é muito fácil amar o próximo em crença. Então, essa pessoa tem a mesma religiosidade que eu amo ela facilmente, mas eu não amo aqueles outros e aquelas outras que têm uma religiosidade diferente. Eu não amo a pessoa que tem uma forma de ser diferente, que tem escolhas afetivas diferentes das minhas. Eu não amo a pessoa que tem uma realidade social diferente da minha, porque ela é distante de mim, porque ela não tem as mesmas posses que eu. Eu não amo uma pessoa que tem a mesma ideologia política, socialista ou capitalista, ou seja lá o que for. Hoje em dia uma briga. Então, eu amo o próximo, aquele que tem a mesma ideologia que eu, mas eu não amo aquela pessoa que tem uma ideologia diferente. Na época das eleições, famílias se separando, né, rachando. Está muito fácil amar o próximo. O desafio é amar o distante. Perfeito. E amar o distante no tempo também. Eu me explico. A frase quem planta tâmaras não come tâmaras. Ela tem a ver, um dito árabe, quem planta tâmaras não come tâmaras, que tem a ver com a situação de que algumas espécies de tamareiras só vão produzir depois de 70, 80 anos. Então, a pessoa que plantou a tâmara não vai comer as tâmaras da árvore que ela plantou. E a pessoa que está comendo uma tâmara agora sabe que essa tâmara que está comendo não foi plantada por si. Então, toda vez que você planta uma tâmara, você está plantando para amar o distante. O distante no tempo, alguém que nem nasceu, alguém que você nunca vai ver. E eu me pergunto muito sobre isso. O que você, profissional da saúde, da odontologia ou de qualquer área, está plantando no mundo para o teu distante, para alguém que você nunca vai ver? Toda vez que a gente tem uma atenção e um cuidado, por exemplo, com valores, com princípios, como, por exemplo, valores que são relativos à democracia, valores que são relativos ao bem na nossa humanidade, você está plantando para o distante. Você não está plantando só para o agora. E eu acho muito interessante que a gente tenha este amor que transcende tempo, que transcende similaridade de pensamento, que transcende identificação de crenças, de valores. Nós estamos plantando para o mundo. Amar o distante é o nosso desafio. Sensacional. O amor em si, né, de uma forma geral, é realmente a mola propulsora que a gente deve seguir sempre. E você falou um pouquinho do amar ao distante. Vamos falar agora do amar ao próximo, quem está do seu lado todo dia. Perfeito. Eu queria ouvir você falar. Ótimo. E aí, para puxar essa parte da sua fala aí, eu vou voltar àquela frase que eu falei no início da apresentação do podcast, que foi uma frase que eu ouvi. Eu tenho quase certeza que foi numa palestra sua, Cal. Se não for, você me corrige aqui agora também. A gente não ensaiou nada, então tá tudo online, vamos dizer assim, tudo ao vivo aqui, apesar de ser uma transmissão. A frase era a seguinte: se você quer ser feliz, não case. Você lembra dessa frase, cara? Me lembro. Ela não é minha, viu? Não, eu sei que não é sua. Mas eu reproduzi. Eu já ouvi em outras situações, mas a primeira vez que eu ouvi foi através de você. E aí, puxando desse tema, a gente falar como a vida amorosa e tal pode estar relacionada com a profissão, com tudo isso. Perfeito. Sobretudo no esquecimento de pétalas, né? Sim. Então, alguém pode esquecer da pétala do relacionamento, da vida conjugal, da vida amorosa, da vida com família. A pétala do amor a um outro que está conosco e que está investindo sua vida e seu tempo conosco, né? Toda vez que a gente ama alguém, a gente está vendendo algo, vendendo a si mesmo, vendendo uma ideia de futuro. Até mesmo existe uma frase que é atribuída a Lacan que diz o seguinte, que
Amar é vender o que não se tem para alguém que não existe. Eu acho que ela tem muito a ver com paixão, né? Quer dizer, eu vendo uma coisa que eu acho que eu tenho, mas que eu posso não ter, para alguém que não existe, porque esse outro nunca está sendo observado por nós, a partir dos filtros amorosos que nós temos, da forma como ele é. Está sendo muito mais visto como nós gostaríamos que ele fosse, como essa pessoa fosse. Então, quando a gente está falando sobre amor a alguém que vai ter uma convivência conosco, cabe a nós também pensar, eu estou querendo a vida com essa pessoa por quem ela é ou por quem eu acho que ela é, no sentido de me satisfazer? Quer ser feliz? Não case. Mas quer ser feliz ao lado de alguém também feliz? Case. Porque não depende só da sua felicidade o sucesso dessa relação. O sucesso dessa relação tem a ver com ambos, tem a ver com os dois. Eu estou preparando, foi muito bom você ter trazido esse tema, eu estou preparando um workshop a respeito de amor e relacionamentos. O título dele vai ser Amor, Respeito e Liberdade, que é o título de um vídeo que eu fiz e que viralizou. Então as pessoas que me seguem podem procurar ou no YouTube Amor, Respeito e Liberdade, vão encontrar esse vídeo, e lá no Instagram também. E esse vídeo trata muito dessa coisa do... Vem cá, quando eu amo o outro, eu tenho sobre esse outro aquilo que eu acho que é o meu sentimento, eu preciso abrir mão do poder. Há uma frase que está atribuída a Jung que ela explica o contrário do amor. Então, quando a gente pergunta para as pessoas, vem cá, o que seria o contrário do amor, o oposto do amor? E é muito comum que a gente tenha respostas do tipo, quem me diz? O que é o oposto do amor, o contrário do amor? Né? Quem me diz? Ódio, por exemplo. Beleza, então ódio poderia ser o contrário do amor. Outros dizem a indiferença, né? Outros vão dizer o desamor, outros vão dizer... Enfim, não que Jung esteja dizendo que essas respostas estejam erradas, mas a partir da sua perspectiva psicológica, o contrário do amor é o poder. E é espantoso ele trazer isso, porque nos leva a uma reflexão filosófica no sentido de, quando nós temos amor sobre o outro, nós abrimos mão de ter poder sobre o outro. Quando nós temos poder sobre o outro, nós não podemos ter amor sobre esse outro, porque esse outro nunca vai ser quem ele é. Ele sempre a partir do seu poder sobre ele, ele sempre vai ser aquilo que você quer que ele seja, mas nunca quem ele é ou quem ela é. Então, Jung nos traz a perspectiva de amor e poder são a sombra um do outro. Quando você ama muito uma pessoa, você deixa que ela seja livre, com que ela viva sendo quem ela é, com que ela respire, com que ela se desenvolva. Mas quando você tem muito poder sobre o outro, esse outro vai ser apenas o puxadinho dos seus desejos, o puxadinho das suas projeções. E você não vai estar amando a pessoa especificamente. Mas aquilo que você gostaria que ela fosse. Você gostaria que ela fosse. Aquilo que ela fosse. Exatamente. Muito bom. E aí a gente afasta da felicidade dos dois, né? Então, voltando à ideia do quer ser feliz, não case. Se você quer ser feliz com alguém feliz do seu lado, então, aí sim. Case. Se você quer ser feliz e de repente contribuir para que a outra pessoa também seja feliz. Caminhando juntos. Então case. E foi isso que me marcou, e a gente tem 15 anos aí de casados. Sensacional. Olha só, Cal. Olha só, eu digo. Mas a gente não precisa se prender ao tempo Cronos. Nós vamos brincar um pouquinho com o tempo Kairos, que é o tempo da oportunidade e não o tempo físico. Se você quiser, a gente estende um pouquinho. Vamos estender um pouquinho mais, que eu ainda tenho algumas coisas que eu quero perguntar para a Cal, e a gente continuar esse bate-papo, né? Vamos nessa aqui. Aí eu vou falar um pouquinho agora, ainda dentro de todo esse contexto que a gente conversou até agora, vou falar um pouquinho da nossa profissão, pelo momento que a gente está passando agora. Na verdade, não só na odontologia, né? A gente está passando pela 4ª revolução industrial, onde a inteligência artificial, as tecnologias têm chegado. E eu acompanho você há algum tempo, e me beneficiei assim, com conhecimentos que você transmite, compartilha sobre o poder da comunicação. Tá? Nesse paralelo, o que acontece? Na nossa profissão, o que é que a gente está vendo?
a inteligência artificial surgindo, os programas, os softwares, todos os sistemas computadorizados surgindo, e a gente tem visto muitas coisas, não só na odontologia, como eu falei, em várias profissões, mudando. Sim. Por exemplo, o Watson da IBM, lá nos Estados Unidos, proporciona uma consultoria para advogados, para pessoas que precisariam de um advogado, proporciona uma consultoria online. Você vai, entra, conversa com, expõe seus problemas com o Watson, ele vai te dar uma solução, e segundo os estudos, 90% mais preciso, com precisão de 90%, comparado a 70% que teria se fosse um humano te auxiliando. Sim, sim. Aí o dentista aqui que está ouvindo a gente vai falar assim, nossa, mas eu não sou advogado, eu sou dentista. Então vamos lá. A Invisalign, que é uma linha de alinhadores invisíveis e tal, que é muito famosa aqui no Brasil também. Lá nos Estados Unidos ele tem Invisalign Stores, que são lojas onde o cara faz o escaneamento e recebe em casa seu kit. Dispensando 30, o profissional físico. Pronto, né? Dispensando a maioria dos profissionais físicos. Vai ter, então, o super especialista apenas, que está lá dentro do centro, lá planejando, só que reduz enormemente. Então, a gente começa a buscar ali dentro da odontologia. Mas eu não sou ortodontista, eu sou implantodontista. Pois é, existe um congresso chamado IDS, que foi em outubro do ano passado, acontece na Alemanha, em Colônia, uma cidade na Alemanha, a cada 2 anos, um congresso de tecnologia na odontologia. Lá a empresa Dentium Implant apresentou um braço robótico, onde com um guia cirúrgico apropriado, é posicionado um guia feito através de tomografia computadorizada, escaneamento de boca, então é muito preciso, e um tag, um guia, além do guia físico que vai estar posicionado em boca, um tag, um guiador, que faz com que um braço mecânico faça o implante. Se o cara mexer a cabeça, ele também acompanha o movimento e faz o implante, posiciona o implante. Está em fase de teste ainda, mas já posiciona o implante sem necessitar diretamente do operador ali estar em posição. Então, assim, o que é que está acontecendo e a gente está vendo? Aconteceu com a Kodak lá na década de 90, que era a dona do maior império ali de fotografia, hoje não existe. E tem acontecido com uma série de coisas. A Uber hoje tem a maior frota de transporte público sem ter um carro sequer, né? Assim como o Spotify, Netflix, enfim, está mudando. Airbnb, exatamente. Então, o que acontece? Algumas características, e aí eu falei a comunicação durante esse processo de construção da fala, algumas características eu acho muito importantes nos profissionais que vão tornar ele mais humano. E em algumas profissões, como a odontologia, por exemplo, é importante essa referência ali de humanidade, vamos dizer assim, né? E eu queria que você citasse ali algumas outras características que a gente poderia desenvolver como seres humanos para garantir ali que são características que vão estar presentes no futuro ali, né? Nas profissões do futuro, nos posicionamentos das profissões do futuro. Então, eu queria fazer essa surpresa. Perfeito, aí da pergunta. Ótimo. Eu acho que as habilidades soft skills mais importantes para o profissional do futuro na área da saúde, na área da odontologia, podem ser aquelas que estão relacionadas ao olho no olho, à habilidade de escutar, a transcender apenas aquilo que a pessoa está buscando em relação à sua boca, ao seu dente. Você não é um profissional que vai mexer com dente, com gengiva, com maxilar, osso. Você é um profissional que vai mexer na felicidade da pessoa, na saúde da pessoa, no bem-estar da pessoa. É algo maior. Então, eu sim percebo que inteligência artificial e outras conquistas tecnológicas vão mexer muito com qualquer profissão. Até na minha. Alguém diz assim, um terapeuta. E aí? Poderia existir um terapeuta robô? Por que não? Podemos caminhar para isso. E aí, o que vai fazer a diferença entre um terapeuta físico, de carne e osso, e um terapeuta robô? Um palestrante, eu fiquei pensando outro dia, eu fiz uma palestra em que eu trouxe essa reflexão. O falar em público poderia ser muito bem feito por um robô, e isso, né, tiraria o nosso ganha-pão enquanto palestrante, que também sou. O que vai fazer com que uma dentista seja diferenciada em relação a toda a tecnologia e toda a inteligência artificial que seja feita e colocada nessa área? Humanidade. É o contato humano. Mais uma vez vou lembrar Jung quando dizia que conheça todas as técnicas, domine todos os conceitos, todas as ideias, mas diante de um ser humano seja tão somente uma outra alma humana.
Seja uma pessoa com tudo que pessoa significa. Conexão, né? Conexão, cara. Isso que você traz é algo tão nosso que eu acho que vai ser possível. Eu não sou tão, digamos, tão crédulo ao ponto de achar que nunca vai haver uma possibilidade de um robô ser empático. É possível que seja. É possível que eles sejam desenvolvidos com tal capacidade de observação de um outro ser humano que ele consiga fazer uma ponte, um bom rapport com o outro, consiga criar sintonia com um outro ser que agora é um ser humano. Mas o que eu diria é, enquanto isso não acontece, sejamos dentistas mais humanos, mais gente. Sejamos capazes de estabelecer uma ponte emocional com a outra pessoa, sejamos capazes de olhar no olho, dar um sorriso, fazer com que a sua ação naquele momento transcenda o fazer na boca. Que seja um fazer no mundo de dentro, um fazer responsável, um fazer ético, um fazer, como vocês falam, um fazer amoroso. Eu não sei se o robô vai conseguir fazer tudo isso, mas eu acho que nós, seres humanos, estamos esquecendo que somos humanos e muitos humanos estão agindo como robô hoje. Esse é o grande problema. É verdade, velho. A gente tem visto isso mesmo, assim. Tudo dentro do que a gente começou, né? Essa repetição ali, busca pelo sucesso e tudo. E essa questão de ver o humano, e eu falo sempre nos meus cursos, Cal, a parte principal, a parte mais difícil, vamos dizer assim, não é até que difícil, mas a parte que você não aprende na faculdade é essa parte da conexão ali, entender realmente, de verdade, você entendeu realmente o que é que aquele paciente veio buscar quando ele queria umas lentes de contato, uma faceta? Será que você entendeu de verdade? Na verdade, ele não queria, senão você comprava ali, né, a lente, não é isso. Ele quer uma mudança. Então, por que você quer a lente? O que especificamente, né, fez você trazer ali essa demanda de colocar, de melhorar o sorriso, né? E aconteceu nessa semana aqui, acontece sempre, na verdade, mas estava eu segunda-feira, uma paciente com umas queixas e tal, e a gente foi buscando, foi entendendo, foi indo a fundo. E na quinta-feira, aí a gente começou o tratamento dela na segunda, a gente tem tecnologia também que tem que estar ao nosso lado também, né? A gente tem que acompanhar o mundo, mas, enfim, com a tecnologia a gente conseguiu finalizar um trabalho na quinta-feira. Começou segunda, a gente fez a transformação de 10 elementos de laminados cerâmicos nos dentes da paciente, mas assim, não foi isso que eu me orgulho de falar. O que me orgulho é que quando ela estava na prova, antes de cimentar, eu sempre faço uma prova dos dentes, é importante que ela se veja antes da gente ir lá e, entre aspas, colar os dentes de verdade, né? Porque aí complica tudo mais para mudar. Depois, então, assim, antes de colar, a gente pode voltar para o laboratório, enfim. E aí, quando ela estava na prova, que eu fiz um vídeo para ela se ver, dei um espelho, ela começou a chorar. Ela começou a chorar e falou assim, pois tem anos que eu não consegui sorrir e agora eu consigo sorrir. Aí eu chamei Maíra estava aqui, ela é dentista, minha esposa, né? E aí ela viu, aí eu falei, Maia, até terminou de chorar aqui. Aí Maíra começou a chorar também. Aí quase eu choro também, porque é emocionante a transformação. Assim, você sabe que com o poder que você tem na mão ali, com as técnicas que você tem que aprender, porque tem que estar bem feito, senão você não está sendo honesto com você mesmo, nem com o paciente. Então tem que estar bem feito, tem que estar bem adaptado, mas tudo são técnicas que você aprende. Mas a conexão é algo que não é ensinado na faculdade de odontologia. Claro. De repente, por isso que você está aqui para me ajudar a contribuir com os colegas sobre conexão, sobre esse tipo de coisa, que realmente é o que faz, assim, o que me motiva hoje, depois de 20 anos de formado, assim, me emocionar com uma paciente como essa e querer fazer outro, não é simplesmente a venda, não é simplesmente a técnica que está bem feita ali, me dediquei ao máximo para dar o melhor que eu podia. Não. Essa transformação que a gente consegue fazer é um show de uma paciente legítimo, que ela fala assim, poxa, você entendeu exatamente o que eu precisava, você está me entregando um sorriso que há anos eu não consigo ter. Você está entregando mais que isso, está entregando uma vida para ela. Exatamente. Você está devolvendo uma vida, está proporcionando uma vida diferente da que ela tinha. Então, é por isso que você chorou mais. A ideia de um robô, e acho que o grande perigo é que nós estejamos nos robotizando em vez de nos humanizando. Pode ser até um bom fechamento para a nossa conversa. Não que eu queira fechar, eu quero passar horas conversando com você. Antes de fechar, vou querer outra. Tá, mas é porque eu me lembrei de algo que é uma frase de um filósofo, pensador, cientista francês chamado Teilhard de Chardin.
Teilhard de Chardin, ele era padre e era cientista. E por isso ele tinha muitas críticas, porque ele era muito cientista para ser padre. Então ele recebia muitas críticas dos seus pares católicos. E ele era muito padre para ser cientista, então ele recebia muita chinelada dos seus pares cientistas. E Teilhard de Chardin traz uma reflexão para nós que é: nós não somos seres humanos aprendendo a partir de experiências espirituais. Nós somos o contrário. Nós somos seres espirituais aprendendo, crescendo, mudando a partir de experiências humanas. Então, eu não sei, voltando à sua pergunta em relação ao que vai ser do futuro, com tanta tecnologia, com tanta inteligência artificial, eu não sei o que vai acontecer, não sou bom de previsões, mas o que eu posso dizer é que, para nós continuarmos existindo em qualquer profissão, vai ser fundamental investirmos em nossa humanidade, em experiências humanas. Quando eu penso, eu sou um ser espiritual a partir da fala de Teilhard de Chardin, não significa que eu obrigatoriamente seja espiritualista, mas eu penso no espiritual, que é isso aqui. Fantástico. O espiritual está aqui, eu em conexão com você, eu em conexão com os distantes, pessoas que vão nos ver, nos ouvir em momentos que não são nem, não sei quando, talvez você esteja me vendo, me ouvindo em 2047, sabe? Então, o meu amor a você que é distante, no tempo e no espaço, essa conexão humana que pode acontecer através da máquina, ela precisa ser cada vez mais humana. O espiritual é essa conexão de gente com gente, de gente que erra, de gente que se atrapalha, gente que cria coisas incríveis, gente que contraria previsões, gente que... O robô não vai contrariar previsões, sim, né? Sim. Ele vai trazer o previsível, provavelmente. Então, eu acho que cabe a nós sermos seres mais humanos, cada vez mais vibrantes no que significa experiência humana, experiência de ser gente, com tudo que ser gente, tudo que o pacote ser gente representa. Fantástico. Cara, por isso que a gente está aqui, já passou do tempo e se deixar a gente vai conversar. Você me ajudou a me tornar uma pessoa mais comunicativa e de gostar de comunicar. Enfim. Antes, para fechar, a gente tem que fechar, infelizmente a gente tem que fechar, mas eu quero fazer um fechamento da seguinte forma. Eu queria te lançar o desafio de trazer dicas práticas, se possível. Dicas falíveis, onde a gente possa harmonizar sucesso e felicidade. Perfeito. Vamos pensar aqui um pouquinho. Sempre que o pedido é assim, exige da gente uma certa capacidade de sistematização e de objetividade, né? Que não são das coisas mais fortes em mim. Mas eu diria assim que aprender a abrir mão. Eu acho que nós estamos muito assim o tempo todo, sabe? Fechando. Então, vamos abrir mão de crenças velhas? É uma possibilidade. Vamos abrir mão de dizer, eu sempre pensei assim e vou continuar pensando assim porque é assim que tem que ser. Então, deixa eu abrir mão de crenças velhas. Para eu fazer isso, eu preciso começar a repensar. Então, por que eu abri mão das crenças minhas? Uma delas, como já lhe disse, da meritocracia. Porque eu comecei a pensar, a meritocracia propõe que todos nós partimos do mesmo ponto. Se você conseguiu sucesso, se eu consegui sucesso, isso tem a ver com pura e simplesmente o meu esforço. Porque fulano de tal tinha tais dificuldades e conseguiu chegar onde chegou. Então todo mundo pode. Cara, não é bem assim. Nós não partimos do mesmo lugar. Há pessoas que partem de um lugar muito mais sofrido, muito mais de um terreno muito mais pegajoso e lamacento do que o nosso. Então, pura e simplesmente por ter nascido um homem branco, eu já não parto do mesmo lugar de outras pessoas. Então, é incrível como a meritocracia esquece realidades que têm a ver conosco. E é por isso que eu abri mão dessa crença. Eu acho que nós temos uma responsabilidade em fazer com que o mundo seja um pouco melhor e nós podemos agir em prol disso, uma vez que nós partimos não do mesmo lugar, nós partimos já com alguma vantagem
em relação a outras pessoas. Nós podemos ser pessoas que mudam realidades quando mudamos crença. E é por isso que a ideia da ética da crença ela é tão importante. Aquilo em que nós acreditamos também mexe no mundo. Se eu acredito que todo mundo vai ter o mesmo sucesso, porque todo mundo sai do mesmo ponto, eu estou criando um mundo muito pouco respeitoso com pessoas que precisam da nossa ajuda. E eu vou me isentar de ajudá-las, porque, ora, se elas queriam conquistar alguma coisa, elas tinham que jogar energia ali. Não é assim. Não é assim tão simples. A realidade sociocultural, a realidade sociopolítica, econômica de um lugar vai interferir, sim, na forma como alguém pode crescer. E eu abri mão dessa crença. Então, que tal a gente abrir mão de crenças? Que tal a gente começar a pensar em felicidade e sucesso, começando a questionar as coisas em que a gente acredita e sendo mais capazes de ouvir até as nossas próprias falas. Tem muita gente que fala coisas, escreve coisas e não para refletir sobre essas coisas. Esse seria um primeiro ponto. Abrir mão de algumas crenças. Que tal abrir mão de alguns sonhos também? Como já falamos, desista dos seus sonhos. Comece a abrir mão de algumas ideias sobre o que é o seu sucesso, o que seria uma meta, um ideal, um objetivo. Comece a refletir, será que eu quero isso mesmo? Isso vai levar o quê para o meu próximo? Isso vai levar o quê para o meu distante? Comece a abrir mão em relação a algumas coisas que você colocou e que estão relacionadas com o tenho que. Eu tenho que atingir tal coisa, eu tenho que conquistar tal coisa. E que tal abrir mão também da necessidade de fazer tudo sozinho? Comece a pensar que você pode criar conexões. Isso que nós fizemos aqui hoje é uma criação de conexão. Você pode começar a abrir espaço para pensar o mundo em rede. As pessoas podem estar mais conectadas e isso pode significar um grande caminho de sucesso e de felicidade para qualquer área profissional e também para você que não está pensando nisso, tudo que a gente falou aqui, sob o ponto de vista profissional. Você está pensando sobre um ponto de vista mais amplo, como ser gente. Então, que tal abrir mão da ideia de eu dou conta de tudo sozinho? Começar a pensar em delegar e começar a pensar em se conectar. Não queira ser aquele que faz tudo. Queira ser aquele que aprende também com aquele que é diferente, com aquele que traz ideias novas, com aquele que tem capacidades e talentos que você também não tem. Eu acho que essas são 3 dicas falíveis muito boas. Abrir mão. Abrir mão. A gente tinha um objetivo o meu sucesso aqui no podcast, no GugaCast, seria trazer pessoas inspiradoras. E meu objetivo de sucesso, minha visão de sucesso foi 100% atingida quando eu tive esse aceite a participar desse bate-papo. E é isso que eu queria trazer realmente, pessoas que inspiram. Assim, eu fiquei muito modificado, inspirado com várias coisas que a gente conversou. Espero que a gente tenha atingido um pouquinho os próximos, os distantes, quem está nos assistindo. E é dessa forma que a gente busca referências na minha profissão, e é dessa forma que a gente busca pessoas que possam contribuir com inspirações, como foi o nosso tema, sucesso em relação a ser feliz, e a gente consegue ver que as duas coisas podem estar relacionadas ou podem não estar relacionadas. Dessa forma, eu queria agradecer vocês que estão aqui acompanhando esse podcast, esse GugaCast, primeiro episódio. Se você gostou, se faz sentido para você, compartilhe para outras pessoas assistirem. Na descrição vai estar o canal do YouTube do Cal, vai estar as redes sociais dele também, para quem quiser acompanhar essa pessoa fantástica, que é muito inspiradora, que tem uma carreira aí, um conhecimento a ser compartilhado. Acho que vale super a pena, eu já faço isso. E eu queria convidar vocês também a fazer parte dessa comunidade que acompanha o nosso querido amigo Cal Mascarenhas. E dessa forma a gente finaliza o nosso primeiro GugaCast aí, nosso primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhem os próximos. Cada dia a gente vai trazer sempre um profissional que tenha algo a inspirar. Esse é o objetivo principal da nossa doação. Da nossa doação de vida, né? Nosso tempo é vida, então a gente doou vida aí em Cal agora. Com certeza. Então, muito obrigado pela participação. E até a próxima para vocês. Em breve a gente se vê nos próximos episódios.